Olá a todos, olá a todas que nos acompanham em nossos estudos, em nossas reflexões da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Hoje nós temos o capítulo 169, Testemunho Doméstico, em que o Espírito Emmanuel vai trazer para nós, outra vez mais, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, e versículo 10. O apóstolo nos diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E Emmanuel inicia a sua interpretação do seguinte modo: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Aqui já sabemos que o Espírito Emmanuel vai começar a sua explanação partindo primeiramente da própria casa, partindo do nosso próprio lar, das pessoas que convivem conosco no nosso cotidiano. E ele continua dizendo: se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. Vejamos bem, é que entre os nossos domésticos, as pessoas que estão no nosso próprio lar, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. São coisas comuns e habituais que nós convivemos, experiências que nós temos com as pessoas que estão conosco na nossa própria casa. Aqui o Espírito Emmanuel já apresenta como que um panorama, uma situação, ao mesmo tempo em que coloca uma justificativa e a consequência, o efeito que isso dá. E ele vai aprofundando, dizendo: sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco, a quem não está intimamente conosco, num gesto ou numa frase. Arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose de lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. O Espírito Emmanuel é sempre muito profundo em tudo que ele diz e sempre nos admira quando verificamos o quanto que ele disserta sobre um versículo, às vezes o fragmento de um versículo da Bíblia. Então ele faz um texto e desenvolve um pensamento crítico e complexo e que nos convoca a todos para um pensamento, para uma reflexão muito profunda de nós mesmos. Então, inicialmente, quando nós lidamos aqui com o apóstolo Paulo, primeiramente pensamos que Emmanuel vai desenvolver um raciocínio voltado ao exterior, aos nossos irmãos da fé, aquela parentela espiritual. No entanto, o que o Espírito Emmanuel vai nos apresentar é o cuidado que nós precisamos ter de nós para com os que partilham o mesmo teto que nós mesmos. Antes de chegarmos ao exterior, antes de chegarmos
à parentela espiritual, ou melhor dizendo, aos atos da sociedade, é preciso que possamos cuidar dos que estão internamente, interiormente com nós, no nosso convívio pessoal, no nosso dia a dia, na nossa própria casa. E claro que isso não se limita aos que estão na nossa casa, né? Alguns de nós têm mais convívio com as pessoas do trabalho, por conta do tempo, por conta da demanda, em algum momento vai acabar tendo mais convívio com o exterior do que com o interior. Mas o entendimento que o Espírito Emmanuel vai apresentar aqui para nós e vai nos chamar é exatamente para revermos como é que nós estamos sendo com os que estão dentro do nosso próprio lar. Porque se dentro da minha casa eu sou de uma forma e na sociedade, nas experiências sociais, eu me revisto de uma outra, como se fosse uma outra personalidade, em verdade eu estou deixando que a vida me leve e me adequando ao que der, ao que puder, ao que for preciso, mas em verdade intimamente é como se não tivesse uma essência, é como se eu não tivesse aquele sensor que me avise por mim mesmo onde que eu preciso me corrigir, onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso agir, deixar de agir, etc. Então ele vai colocar aqui vários exemplos dos que nós podemos verificar e validar na nossa própria vida, nas nossas próprias experiências. A partir do momento em que o Espírito Emmanuel vai colocar aqui os exemplos da própria família, ele justifica o porquê que muitas vezes, dentro mesmo do nosso próprio lar, algumas personalidades se entrechocam, algumas pessoas acabam se desentendendo, é porque todos nós, com os que estamos dentro do nosso próprio lar, partilhamos de experiências tanto do hoje, mas também de experiências pretéritas, levando em consideração que nós nos reagrupamos no contexto familiar, seja ele consanguíneo ou não, a partir do princípio de que nós nos reagrupamos por conta de uma responsabilidade espiritual, é aí onde reside o cerne, né, do nosso ponto de vista, da colocação de Emmanuel em se referindo ao apóstolo Paulo. Então, quando nós nos reunimos com os que estão conosco no nosso lar, a partir de um compromisso espiritual, entendemos que existem coisas que precisam ser refeitas, existe amor que precisa ser vivido, existem sentimentos que precisam ser refeitos, que precisam ser reciclados, conceitos que precisam ser revistos. E então, é nesse convívio, rosto a rosto, face a face, diariamente, no cotidiano, lidando mesmo com as potências, às vezes com as dificuldades das relações que nós vamos buscando resolver. Aliás, a ideia é que se busque resolver, e não que seja como uma explosão de sentimentos, de emoções, às vezes de uma forma muito irracional, em que cada pessoa vai para um lado e depois ninguém mais escuta falar um do outro. Em vez de promoverem a amizade dentro do próprio lar, acabam promovendo a inimizade, a discussão, a dissensão, a discórdia, o desentendimento, a briga, mesmo que vai, em vez de unir, separar. Então, por isso que o testemunho doméstico é tão importante, para que, antes de sermos com os que estão do lado de fora, podemos assim dizer, sejamos com os que estão conosco, partilhando das nossas experiências no dia a dia e vendo quais são as nossas dificuldades pessoais, morais, ao mesmo tempo que nós também vemos dos outros quais são as dificuldades morais. Mas é importante nisso tudo podermos enxergar e potencializar os pontos de convergência, em vez dos pontos de divergência. Aprendermos a lidar com essas diferenças é algo muito necessário, porque a própria sociedade é diferente. Nenhum de nós, até mesmo entre aqueles que possuem a característica de serem gêmeos, pessoas gêmeas, são iguais, né? Nenhum de nós é igual um ao outro.
Então, aprendermos a lidar com a diferença, estarmos dispostos para reconhecer esse diferente e aceitar, vai nos tornar cada vez mais sociáveis a nível de terra, e quando passarmos a nos socializar com as pessoas que estão fora da nossa casa, aprendemos a nos tornar sociáveis a um nível, podemos dizer, quase que extraterreno, porque vamos lidar, e já estamos lidando verdadeiramente com as diversas personalidades. E nos tornaremos capazes de verificar a outra individualidade da forma que ela é e respeitar essa individualidade, sem querer fazer que o outro aceite a minha verdade, as minhas concepções. E também quando recebermos essa posição em que a outra pessoa deseja que nós aceitemos o seu ponto de vista, o seu entendimento, nós vamos entender que, em verdade, cada um de nós, pelo fato da individualidade que cada um possui, tem também os seus próprios pontos de vista, tem também os seus próprios entendimentos e as suas concepções. A ideia é que, juntos uns dos outros, nós possamos buscar esse ponto mesmo de convergência, que é a fraternidade, e que vai ser movida pelo amor, para que assim nós possamos viver em sociedade de uma forma saudável, de uma forma alegre e justa, em que as personalidades não mais vão se entrechocar, mas que vão se juntar mesmo com as divergências, para que possam trabalhar em algo melhor, para que possam trabalhar em algo maior. Então, aprendermos a lidar com as diferenças, partindo do nosso próprio lar e cuidando do nosso eu interior, reciclando os nossos conceitos e os nossos pensamentos, é algo imprescindível, porque em vez de deixarmos a vida nos levar e assumirmos essa posição como um personagem, como o Espírito Emmanuel vai colocar assim, aqui, que sempre é fácil dar boa impressão a quem não está intimamente conosco, então, em vez de querermos dar uma boa impressão, nós seremos quem somos de forma integral, de forma justa e coerente. E não uma coisa dentro de casa e outra coisa fora. Mas se ainda nós não conseguirmos agir dessa maneira integral, sendo em casa o que somos fora, sendo fora o que somos em casa, não tem nenhum problema. Desde que nós saibamos qual é o nosso propósito, nós saibamos qual é o nosso ponto para onde precisamos caminhar e estejamos caminhando efetivamente. Então, se por exemplo, no centro espírita eu sou mais aberto à convivência, se eu sou mais paciente, se eu busco compreender mais e em casa não, de alguma forma essa experiência que eu tenho no centro espírita reflete também na minha casa. Então é um processo de aprendizado e tal qual as encarnações vão ocorrendo e nós vamos aprendendo com tudo o que acontece, então esse é também um processo de aprendizado que começa no centro espírita e que vai refletir para o nosso lar, que vai refletir para o nosso trabalho, porque em verdade não são os contextos que devem nos moldar, não são as situações, os cenários e as pessoas que devem fazer com que nós precisemos agir sob tal ou qual circunstância, sob tal ou qual perfil ou personalidade. Em verdade, quando se trata de fazermos o bem a todos, principalmente aos familiares da fé, mas quando se trata de precisarmos fazer o bem a todos, se trata de sermos bons, independente do contexto e aí independente da situação. Portanto, quando o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso fazermos o bem a todos, principalmente aos familiares da fé, é exatamente para que nos nossos reagrupamentos familiares, no decorrer das diversas reencarnações que nós tivermos, passaremos por inúmeros deveres e dentre eles precisaremos conviver uns com os outros e que esse convívio seja repleto de fraternidade, repleto de tranquilidade, compreensão e, portanto, elevado. Muita paz a todos e a todas e até o nosso próximo estudo.